Olá pessoal, Carlos da Taniguchi Relógios. Vamos aprender um pouquinho sobre como trocar a pulseira do relógio Poseidon. Isso vale para o Poseidon GMT, vale para o New Poseidon aqui, olha. Para o Poseidon tradicional, para todos os Poseidon. Por que o Poseidon é um relógio diferente? Que ele tem a pulseira presa por 4 parafusos, tá? Ele tem 4 parafusos aqui, onde prende e geralmente vem com uma pulseira extra. Tá? Como é que eu faço para trocar essa pulseira sem estragar o relógio? Vocês sabem que ele já vem com parafusos extras, ele também vem com essa chave, né, para poder abrir o relógio, para tirar a pulseira do relógio, tá? É lógico que é bem útil isso aqui. Ou então, se porventura, minha chave quebrou, eu perdi minha chave, não sei como fazer, você pode utilizar essa chave aqui, uma chave Allen de 2 milímetros, tá bom? Esse modelo aqui, certo? E você vai usar o seguinte, ele tem 4 parafusos aqui, tá certo? Então nós vamos soltar aqui, ó. Vamos soltar aqui, tá? Solto aqui um pouquinho, vou soltar o outro lado também. Se perceba que você não vai soltar de uma vez só, você vai soltar um pouco de cada vez, de cada lado. Tá? Por que você faz isso? Porque se eu solto de um lado só e tiro o parafuso, tende a forçar a pulseira para fora. E isso vai fazer com que esse outro parafuso pode se danificar ou até mesmo a rosca se danificar. Então, a gente vai fazendo aos poucos. E eu já reforço dizendo, sempre segure aqui, ó. Você vê que eu coloquei o dedo aqui por baixo, estou prendendo aqui e segurando aqui. Então, estou apertando a pulseira contra a caixa, tá? Para que eu consiga soltar a pulseira sem danificar a rosca. Tá? Então, vou soltar aqui um pouquinho. Tá? Soltei aqui. Agora, vou soltar o outro lado. Essa é a maneira para soltar a pulseira de aço. Tá? A pulseira de borracha é um pouquinho diferente. Tá? Daqui um pouquinho eu vou mostrar para vocês também. Tá certo? Agora, soltei um lado aqui. Tá? Perceba que já está totalmente solto. Agora, eu vou para o outro lado. Soltar para o outro lado também. Já estou tirando com a chave sextavada. Do outro lado, a gente vai tentar fazer com a chave normal. Somente para te mostrar. Prontinho aqui, ó. Prontinho, soltou. Perceba que os dois parafusos estão soltos. Tá? Agora é só segura aqui novamente. Puxa de um lado. Puxa do outro. Prontinho. Está solto o parafuso. Agora vamos por outro lado. O mesmo procedimento. Só que eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou soltar aqui um pouquinho. Pronto, tá solto os dois lados, certo? Se eu quiser, ao invés de usar isso aqui, usar essa chavinha aqui, é possível? É. Eu gosto de usar essa chave aqui, porque ela dá um torque, né? Como ela dá um torque, você viu que era mais fácil de soltar, que às vezes soltar por aqui, ó. Pronto, de uma vez solto, é a mesma situação. Você veja que eu estou segurando aqui a pulseira e ao mesmo tempo rodando aqui, olha. Tá? Perceba que é a mesma coisa, a única coisa que a chave é diferente. Pronto, soltou por completo. Eu não tiro o parafuso, tá? Por mais que ele esteja preso aqui com o meu dedo, eu não vou tirar o parafuso por enquanto. Tá? Soltei o outro lado. Tá? A vantagem da pulseira de aço é que a pulseira de aço não há necessidade de forçar ela, né? Porque ela é rígida. Já uma pulseira de borracha, ela tem que entrar sob pressão. Por quê? Porque senão na hora que você colocar a pulseira de borracha, prontinho, eu tirei aqui, né? Eu vou pegar a pulseira de borracha aqui, só para mostrar para vocês aqui rapidinho, daqui a pouco eu vou mostrar como coloca ela. Então você vai, na hora que você colocar aqui, se você não tem uma pressão aqui, certo? Empurrando ela contra a caixa, a pulseira é uma pulseira mais maleável, então ela vai fazer isso aqui, ó. Vai começar a abrir aqui em cima. Para evitar esse tipo de coisa, se você olhar bem direitinho aqui, o furo não bate certinho. Por que não bate certinho? Porque ele vai forçar a pulseira para dentro. Tá certo? Aí você vai fazer essa mesma situação. Agora vamos colocar a pulseira de borracha. Vamos colocar então, vamos lá. Vamos colocar a pulseira de borracha aqui, ó. Coloco aqui, tá? Perceba-se que então o furo não vai bater certinho. Então a gente vai colocar aqui, olha. Opa. Agora vai faltar meu óculos aqui. Pronto, coloquei de um lado. Agora, você vê que eu não vou apertar, só encaixei, tá? Agora eu vou colocar do outro lado. Pronto. Coloquei os dois parafusos, correto? Perceba que essa parte comprida aqui, onde vai não tem a fivela, né? A cinta grande, a gente coloca na posição 6 horas, tá?
Então, agora colocado aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou forçar um pouquinho aqui, ó, para entrar um pouco da rosca, e aqui também. Pronto. Entrou um pouquinho da rosca dos dois lados, e agora eu vou trabalhar esse detalhe agora. Vou girar um pouquinho de cada lado, assim, pouco a pouco. E por que eu tenho que fazer isso? Para não tirar do eixo. Tá, pessoal? Cuidado para não tirar a pulseira do eixo. Se você força de um lado primeiro, como eu disse, tem que ter pressão na pulseira para entrar. E se você não fizer isso de maneira, como é que eu vou dizer? Paralela, né? Colocar um pouquinho de cada lado. O que vai acontecer? Na hora que eu apertar esse parafuso, a pulseira vai forçar aqui. Forçando aqui, a hora que você for colocar esse parafuso, vai ficar um pouco mais difícil. E isso pode danificar diretamente a rosca do parafuso. Tá? Então, só para lembrar vocês, então, é bem difícil de estragar, mas se você faz da maneira errada, né, o difícil se torna fácil, certo? O difícil de estragar se torna fácil. Olha, prontinho. Tá? Perceba-se que eu já fechei de um lado, agora fechar do outro, prontinho. Está colocado um lado. Perceba que como ele tem pressão para cá, tá? Ele acaba não abrindo e o parafuso não fica bem centradinho, ele fica um pouquinho forçado para poder segurar a pulseira. E a mesma coisa a gente vai fazer. Perceba-se que aqui, ó, tem um caninho aqui dentro, tá? É possível dar uma olhada que tem um caninho aqui, tá? Esse caninho aqui é onde o parafuso vai entrar. Então ele tem que entrar bem suave, tá? Se você for forçar, de repente você acaba apertando aqui, ó, ele vai furar a pulseira de silicone, que é borracha, né? Você vai achar que está preso e na verdade não está. Toma cuidado com esse detalhe, tá? E se você colocar ele aqui da maneira correta, na hora que você colocar, você vai conseguir visualizar o outro lado também, tá? Que ele encaixa bem certinho aqui, transpassa totalmente para o outro lado. Agora, aqui na câmera vai ser quase impossível fazer isso aí, mas agora eu vou colocar aqui, ó. E é justamente esse o problema. Eu não tenho visão. Pronto, agora dá para mim ver. Encaixou aqui. Seguro. Tá, agora eu vou encaixar aqui novamente. Tá? E eu vou segurar aqui e eu vou colocar aqui também. Pronto. Com o óculos fica um pouquinho mais fácil, né? Prontinho. Agora, novamente. São coisas da idade, pessoal. A gente precisa, às vezes, do óculos para poder enxergar um furo tão minúsculo. Pronto. Perceba-se que eu estou enrolando aqui. Deixa eu colocar o microfone. Um pouquinho de cada lado. Não vou fazer tudo de um lado só. A gente vai rodando um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, até, tá, ele chegar na posição. Tá? Perceba-se que ele vai ficar um pouco forçado, justamente por conta que eu falei para vocês. A pulseira acaba entrando um pouquinho com pressão, tá? Encostando aqui com pressão, por quê? Porque ele precisa ter força suficiente para não abrir, tá? Como a pulseira de borracha ela é maleável, então isso necessita com que o parafuso fique sob pressão aqui, tá? Prontinho, encostado aqui e aqui também. E se você olhar aqui, o parafuso ele não vai ficar bem centradinho, ele fica forçando um pouquinho, por quê? Porque o parafuso vai entrar meio em diagonal aqui, porque ele vai estar empurrando ele para cá. Tá? E a mesma coisa aqui desse lado de cá, ele vai entrar e vai empurrar para cá. Tá? Por quê? Porque na hora que ele empurra para cá, ele evita que a pulseira se abra aqui. Se você deixar folgado aqui, na hora que você fizer isso aqui, aqui vai abrir uma boca. Tá? E para evitar esse tipo de coisa, ele entra sob pressão. Prontinho. Trocada a pulseira de borracha, tá? E agora, logo em seguida, a gente vai fazer a troca dessa pulseira agora. Vamos colocar ela de volta, a de aço, para você ver como é que faz todo o procedimento contrário, né? Para agora colocar a pulseira de aço, ok? Bom, pessoal, agora vamos fazer o contrário, né? Vamos tirar essa pulseira de borracha e vamos colocar a pulseira de aço no relógio. O procedimento é um pouquinho diferente da pulseira de aço para a pulseira de borracha. Por quê? Porque como eu já citei anteriormente, tá? A pulseira de borracha ela tem que entrar sob pressão para que não haja jogo aqui,
certo? Então ela vai ficar um pouco mais apertada e se vocês perceberem, o parafuso não fica tão centrado. Por quê? Porque ela tem que entrar sob pressão. Se ela não entrar sob pressão, ela vai haver um jogo e vai acabar ficando abrindo aqui. Então, para isso que a gente utiliza, então, vai ficar vai ficar um pouquinho, como é que eu vou dizer, descentrado o parafuso. Mas é normal isso aqui, tá ok? Bom, vamos lá. Aí, como é que eu faço para tirar as pulseiras primeiro? Então, é aquele procedimento que eu mostrei para vocês anteriormente, você vai soltar aqui, soltar desse outro lado também, e você vai ficar revezando a volta aqui, uma volta de cada lado, tá? E por que eu faço isso? Para quê? Porque ele está sob pressão. Como a pulseira está sob pressão, é necessário você aliviar a pressão dele soltando um pouquinho de cada lado, tá? É necessário que você faça isso, porque senão você vai acabar estragando a pulseira ou o parafuso, ou então até mesmo a caixa do relógio. Você vai fazendo esse procedimento passo a passo. Como eu já disse, existe a ferramenta, mas eu gosto de trabalhar com a chave Allen, então se você quiser uma chave Allen 2 milímetros, é o suficiente para você poder mexer no relógio, tá? Aí a gente vai soltando assim, tá? Já soltou, então agora falta só um pouquinho para soltar aqui. Pronto, soltou aqui também. Vou soltar um pouquinho mais aqui. E como ele entra sob pressão, tá? Como ele entra sob pressão, a hora que você terminar de soltar aqui, você vai perceber que ele vai. Ó, então eu falei, vai dar um salto aqui, né? Agora vamos. Opa, tudo bem? Vamos lá. Agora, a mesma coisa. Ó, lembra que tem aqui o caninho, tá? A mesma coisa vale para o outro lado. Tá? Nós vamos soltar um pouquinho de cada vez aqui, ó. Afrouxa aqui também. Pronto. Afrouxado dos dois lados, agora nós vamos seguir o mesmo procedimento que eu já tinha feito no começo, né? Um pouquinho de cada lado aqui para não forçar a rosca nem o parafuso e muito menos a caixa. Lembrando sempre que ele está sob pressão por conta de que a pulseira aqui ela é uma pulseira de borracha e para dar pressão ali, para apertar, ele acaba ficando descentrado aqui na hora que você coloca o parafuso. Isso é normal, pessoal, volto a afirmar. É normal ele não ficar centrado, tá? Porque a pulseira tem que ficar sob pressão, certo? Vamos lá. Soltei. Soltar dos dois lados aqui, agora é só, tá? Só soltar os parafusos agora, certo? Tirar os dois parafusos aqui, já tá solto também, mas deixa eu rodar mais um pouquinho. Pronto, soltei os dois parafusos. Ó, tá aqui, o caninho aqui, perceba-se, tá? Tem o caninho ali, ó, tá? Agora, o mesmo procedimento para colocar a pulseira de aço. O que nós vamos fazer? Essa parte aqui, olha, essa parte aqui, tá? Ela vai ficar na posição 6 horas, tá? Então, é a mesma coisa, você vai estar olhando aqui a pulseira, ó, perceba que tem um oriente escrito assim, então o relógio vai ficar nessa posição aqui, ó, posição 6 horas aqui, tá? Ela vai ser encaixada nesse ponto aqui, certo? Como o aço ele é firme, então não há necessidade de ter força, então é mais fácil às vezes de encaixar aqui, certo? Pronto, encaixei um lado, tá? Agora eu vou encaixar o outro lado, perceba que eu estou segurando a pulseira, segurando o parafuso, e vou encaixar o outro lado agora. É um pouquinho mais difícil, porque eu estou com a câmera aqui atrapalhando um pouquinho. Pronto, encaixado. Agora, já está encaixado dos dois lados, agora nós vamos apertar um pouquinho desse lado. Tá? Apertado um pouquinho desse lado. E aqui, mais um pouquinho desse outro lado. E a gente vai levando pouquinho a pouquinho, tá? Para poder não forçar o parafuso. E você vai perceber que na hora que você for colocar a pulseira de aço, o parafuso vai ficar mais centrado. Que é aquela questão que eu falei, quando você coloca uma pulseira de borracha, ela fica sob pressão justamente porque ela tem que fechar aqui a ponta, né? Então, para fechar a ponta, ela tem que entrar em pressão. Já a pulseira de aço, ela não tem esse problema. Como ele não tem esse problema, ele vai ficar mais folgado um pouquinho aqui. Pronto, já apertei um lado, apertei o outro, fechado, está colocado esse lado. Agora vamos para o outro lado, é o mesmo procedimento. Encaixamos aqui, coloco o parafuso, seguro aqui,
tá? Ó, perceba que eu estou segurando a pulseira, estou segurando o parafuso também, e agora eu vou encaixar do outro lado. Deixa eu inverter aqui, que senão vai ficar difícil eu colocar o parafuso, né? Segura aqui. Pronto. Encaixados os dois parafusos, veja que eu não apertei ainda, só coloquei os parafusos. Coloquei os parafusos, agora que eu vou entrar no procedimento de apertar, vou dar uma volta aqui. Entrou, valeu, valeu. Vamos lá agora colocar aqui mais o outro lado aqui. Tá? Ele tem que pegar a rosca aqui. Um lado já pegou a rosca, o outro lado agora tem que pegar a rosca também. Pronto, pegou a rosca. Agora nós vamos fazer o mesmo procedimento que eu falei agora há pouco. Roda um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, até fechar tudo. Esse lado, a pulseira de aço, na hora de fechar, é um pouco mais tranquilo. Por quê? Porque ele não entra sob pressão, como eu já disse, na pulseira de borracha. Certo? Olha aqui. Finalizado aqui. Finalizado aqui. Prontinho, colocado a pulseira para vocês, tá? Você pode utilizar a chave, normalmente também pode colocar a chave aqui, ó, e soltar, tá? Mas, ó, como eu fechei com a Ali, agora até é mais difícil de soltar, porque a Ali dá mais torque, né? Mais pressão. Ó, pronto, soltei aqui. Aí eu posso, ó, apertar aqui, tá? É bem simplesinho com essa chavinha também. Só que eu ainda assim prefiro a chave Ali. Gostou do modo? Gostou? Se você gostou da aula, por favor, não esquece de deixar seu joinha aí. Valeu? Grande abraço.